Quando você decidiu que estava velho demais para poder conquistar os seus sonhos? Eu sei que esse é um pensamento que roda muito a cabeça das pessoas, da maioria, na verdade. Porque quem foi que disse que você está velho? Quem foi que disse que tem uma data, uma idade para poder se conquistar, se alcançar o sonho? Me desculpe, a luz aqui está bem nublado, chuvoso aqui hoje, mas eu não poderia deixar de gravar. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. E eu quero falar muito do meu ponto de vista, realmente, o que eu acho. Porque eu não me acho uma pessoa velha, na verdade, eu sou uma jovem de 24 anos, casada, mãe. E em um determinado momento da minha vida, eu me senti que eu estava velha demais para poder alcançar alguns sonhos que eu achava impossíveis, distante de serem realizados, de alcançar. E eu apenas decidi em mim mesma, em meu interior, que não fazia mais sentido eu ir correr atrás desses sonhos, porque agora eu era casada, porque agora eu era mãe, eu tinha uma responsabilidade muito grande agora, tem uma pequena totalmente dependente de mim, e simplesmente na minha cabeça agora era essa a realidade que eu tinha que viver para o resto da minha vida. Eu já tinha feito a escolha, e realmente eu escolhi isso. Eu escolhi criar uma família, eu escolhi construir essa família. Mas quem foi que disse que eu construí minha família, eu tinha que deixar os meus sonhos, abandonar eles, guardar numa gaveta, jogar a chave fora e esquecer deles completamente? Depois que me veio esse questionamento realmente em meu coração, eu fiquei pensando, é verdade, por que eu me auto-sabotei desse jeito? Por que foi que eu me rebelei contra mim mesma dessa forma? Que eu saiba, não há nenhuma lei, não há nenhuma regra que define que após você ser mãe, ser esposa, construir sua família, você não pode correr atrás dos seus sonhos. Mas era exatamente isso que eu tinha feito comigo. Após me formar no ensino médio, eu não sabia que profissão eu queria seguir, eu não sabia que faculdade eu queria fazer, e eu fiquei muito nessa dúvida. E aí eu fui deixando o tempo passar, eu fui deixando correr. É, logo em seguida, trabalhei um pouco, depois casei, me tornei mãe. E só depois que minha filha nasceu, que eu passei vários momentos difíceis, realmente, vários momentos de aprendizado, que eu realmente mudei como pessoa, como mulher, porque depois que realmente você vira mãe, você muda, muda realmente, muda como pessoa, muda a mentalidade, muda tudo. E depois que eu realmente mudei toda a minha perspectiva, toda a minha vida, me veio esse questionamento. Por que você está abandonando seus sonhos, os seus objetivos pessoais, só porque agora você tem grandes responsabilidades? E realmente, após a minha filha nascer, olhar para ela tão pequena, olhar para essa responsabilidade, olhar para essa minha realidade atual, foi que eu percebi que ela é e será a minha grande motivação para poder impulsionar a minha caminhada para alcançar os meus sonhos. Porque eu alcançando os sonhos que eu quero e os meus objetivos, eu também estarei ajudando a minha família. Eu estarei ajudando a minha filha. Porque eu não vou estar parada, eu não vou estar estagnada, eu não vou estar vivendo no automático. E eu percebi isso realmente depois que ela nasceu, porque eu vi ali um ser novo, totalmente dependendo de mim, uma vida nova, e aquilo eu realmente percebi. Eu falei, por que eu estava me martirizando desse jeito? Na minha cabeça, eu estava num perfeccionismo tão grande que eu queria pra mim, que eu estava me sentindo totalmente incapaz de correr atrás dos meus sonhos, e eu estava como uma folha levada pelo vento e vivendo sem almejar muitas coisas, sem querer conquistar muitas coisas.
E algo que eu estou aprendendo agora é que se tem uma turbina que realmente pode impulsionar e dar um combustível para a sua vida, dar uma alegria, dar uma vivacidade para a sua vida, são os sonhos. E então, não seja tão humilde a ponto de você querer sonhar pequeno. Porque se tem uma coisa que eu estou aprendendo é que nós somos criados por um Deus criador e ele sonhou grande para nós e ele quer que sonhamos grande também. Ele quer que tenhamos sonhos gigantes, porque nós somos feitos para coisas grandiosas. E nós nos ocupamos muitas vezes com coisas pequenas, que às vezes não merece tanta atenção nossa naquele momento. Em vez de estarmos trabalhando, planejando, se organizando para poder conquistar coisas maiores, elevadas, tanto mentalmente, profissionalmente, espiritualmente, na sua realidade. Então, quando me veio essa pergunta, esse questionamento em meu ser, eu fiquei analisando muitas pessoas ao meu redor e a grande maioria parou. Parou porque quando elas se viram naquela realidade que estava, construindo suas famílias, ou estudando, ou aprendendo, eu não sei, as mais diversas realidades. Só que a pessoa, ela meio que se acomodou. Às vezes aqueles pensamentos e aqueles sonhos de adolescente, da juventude, ela acha que é muito distante, que já não faz mais sentido para ela. Que era uma coisa boba, uma coisa de adolescente, que não faz mais sentido sonhar. E quem disse que não faz mais sentido sonhar? Você apenas envelheceu em idade, amadureceu, se passaram anos. Só que a mesma essência de quando você era adolescente, jovem, infância, ainda continua dentro de você. Só que as dificuldades, os problemas, as mudanças na realidade, isso tudo foi se atropelando dentro de você, porque é realmente isso que eu sinto, foi me atropelando. Eu fui deixando a minha essência de infância, a minha essência de adolescência, e eu me concentrei em uma seriedade, realmente uma seriedade de viver a vida, que hoje eu vejo que não precisava, não era pra tanto, sabe? Sabe quando você leva tão a sério a vida que você deixa de sorrir, que você deixa de sonhar, por mais difícil que seja esse sonho? Eu estava assim. E eu vejo que isso é o que a grande maioria das pessoas vive. Eu vejo tantas pessoas ao meu redor, familiares, vizinhos, que já estão em uma idade mais avançada, mas que elas deixou de sonhar. Elas vivem dia por dia, cuidando de suas casas, cuidando de suas famílias, trabalhando. Só que elas não almejam mais coisas. É como se tudo que ela já conquistou até agora já fosse o suficiente. E quem disse? Eu fico assim, sabe? Pensando, porque o mundo ele é tão grande, tão vasto, há tantas pessoas. E você se contentar com aquilo que você tem no momento. Sendo que há tanto para se conhecer, há tantos lugares para se visitar, há tantas pessoas boas e agradáveis para você conviver e conhecer, quem sabe fazer novas amizades. Então, esse está sendo meu pensamento agora. E realmente, a gente não se contentar com a realidade, isso vai ser algo que vai vir quando você realmente decidir que você não está velho para poder começar a realizar os seus sonhos, começar a planejar os seus sonhos. Então, se por acaso você está em Então, se por acaso você está em um momento da vida que você está pensando que não vale mais a pena lutar, não vale mais a pena estudar, isso foi algo que eu tinha decidido pra mim, que depois que eu me casasse e tivesse filhos, que eu não iria voltar a estudar. Porque eu queria me dedicar à família e eu achava que eu não iria ter tempo pra isso. E hoje eu vejo que quanto mais responsabilidades eu tenho,
mas eu consigo organizar os meus horários e o meu tempo da melhor forma possível. E hoje eu vejo que tudo realmente depende de mim. Organizar o meu tempo, organizar a minha rotina, organizar tudo. E agora tá voltando todos esses sonhos. E eu estou planejando, eu estou me organizando e eu tô conseguindo achar tempo. Eu quero muito em breve voltar a estudar e eu quero voltar aqui após algum tempo e dizer para vocês que eu consegui. E eu também quero que você que está me assistindo aqui, eu não sei quando é que esse vídeo vai chegar para você, mas que você também não desista. Se você está com 20, 30, 40, 50, 60 anos, a sua idade não define aquilo que você é e aquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer alcançar. Às vezes são sonhos grandes, mas para você chegar até lá nem é tão difícil assim, só que você mesmo se bloqueou. Você mesmo fechou essa porta. Então você tem que ir lá procurar na gaveta onde é que você escondeu aquela chave. Se você jogou fora, vai mandar tirar a cópia da chave e abre essa porta de novo. Porque você tem que enxergar que a sua vida ela é uma só. E eu sei que o pensamento que vem também quando a gente fala, eu tô muito velho para poder pensar nessas coisas, é que o nosso pensamento é que talvez podemos morrer a qualquer momento. E para que começar isso agora, sendo que não vai dar mais tempo? Para que estudar agora, ficar 5 anos estudando na faculdade? E por que não? Se você vai viver 5 anos de qualquer forma, então viva pelo menos esses 5 anos fazendo algo que você quer, que você gosta, que você almeja. Estão entendendo? Então, nossa, eu sou muito grata agora por eu ter abrido os meus olhos a tempo. E eu sei que muitas pessoas só vão conseguir abrir esses olhos, às vezes, mais pra frente. E não importa a idade que você tem um agora, você tem uma vida agora, você tem uma família agora. Esse é o seu momento para começar, esse é o seu momento de sonhar, esse é o seu momento para poder realizar o que você quer. Não tem outra oportunidade. E o ontem e o passado não volta mais. O presente é agora. Então, o que você fazer agora, isso vai definir o seu futuro. É muito gostoso, gente, a gente saber que a vida toda está em nossa mão e nós somos os pilotos e nós podemos fazer conforme os nossos valores, as nossas crenças, poder sonhar, poder planejar e conquistar. Por mais que eu sei que quando sonhamos e quando queremos alcançar essas coisas, vai vir realmente muitas frustrações, vai vir muitas dificuldades. Nós não estamos liberados disso, mas nós também não podemos desistir por causa disso. Então, viva hoje, não desista, não desanima. Você não está velho demais, você está no momento certo, na hora certa. E essa sua mentalidade, ela tem que se expandir, ela tem que se abrir, porque você tem que se imaginar daqui para frente realizando tantos sonhos, tantas vontades que você queria fazer e que por algum motivo, por alguma frustração na vida, você deixou de sonhar, você deixou de realizar. Então, não é tarde demais, nunca é tarde demais. O tempo é agora, é hoje. Então, eu espero que essa mensagem faça total sentido para você e que possa te ajudar de alguma forma. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.